Uma reunião técnica entre representantes de órgãos de saúde e Ministério Público vai discutir hoje os casos de esporotricose aqui em São Luís. Trata-se de uma doença que atinge principalmente gatos, mas que pode ser transmitida aos humanos. Murilo Lucena traz agora informações sobre as medidas de controle desse problema aqui na cidade. Murilo, por favor. É exatamente o que a gente veio entender aqui no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão sobre esses casos da doença, né? Entender e também levar ao telespectador a tentativa de responder algumas das principais dúvidas do público, principalmente com relação à transmissão dessa doença. Quem está aqui conosco é o próprio presidente do Conselho, o Lucindo Rodrigues. O presidente já começa perguntando aquilo que a população tem mais dúvidas em relação à transmissão. Gatos são um dos principais vetores, mas como é que funciona, como é que age essa transmissão entre os animais e também entre as pessoas? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar trazendo esses esclarecimentos para a sociedade. A esporotricose é uma doença fúngica, é uma zoonose que acomete cães, gatos, homem, e a transmissão se dá pelo contato, principalmente com o fungo. E esse fungo ele tem uma predileção pela terra. Tá? Daí uma das recomendações é evitar contato permanente com locais onde os gatos fazem suas necessidades, movimentar aquela areia com a mão sem estar protegida, porque é um local de fácil contaminação. É uma doença fúngica, tá? Que acomete principalmente felinos. É uma doença que atinge a pele, mas que ela também pode ser sistêmica. Ela pode comprometer as vias respiratórias altas e baixas. E, nessas condições, aumenta a sua gravidade. Como eu falei antes, ela é uma zoonose, ela acomete também o ser humano, daí a necessidade da gente ter um cuidado todo especial. Principalmente cuidado com os profissionais que trabalham com essa enfermidade. Tá? Então, esses profissionais são profissionais habilitados e capacitados para trabalhar com isso, mas que não estão isentos de contraírem também a doença. A população precisa de um cuidado maior, primeiro porque não conhece as medidas profiláticas e tampouco sanitárias para evitar essas enfermidades. Certo? Em relação a essa transmissão, ainda essa dúvida sobre de como há essa passagem por vias de mordidas ou arranhões, em que situações o ser humano, ou seja, a pessoa que passou por isso, ela pode já procurar uma assistência médica para isso? Veja só, a transmissão da zoonose do felino, que é a principal vítima dessa enfermidade, ela se dá por contato de arranhaduras e mordeduras, principalmente. Havendo solução de continuidade na pele, ali pode ser a porta de entrada para aquela infecção fúngica. Tá? Porém, a gente não descarta a infecção por aerosol, espirros principalmente de gatos. Tá? No caso, como é uma doença que ela pode também ser acometida via sistêmica, o gato, ao inalar e ao expirar essas partículas com espirro, porque uma das principais lesões ocorre nas vias nasais externas, tá? E ele, ao expelir, o risco muito grande de uma pessoa ou um outro animal aspirar essas gotículas contendo esse fungo, o risco de contaminação é grande. Mas o mais grave é a mordedura e a arranhadura. De uma pessoa para outra já infectada, é possível essa transmissão? Dificilmente, mas nesse aspecto eu não posso entrar em detalhes porque não é a minha área de trabalho. Isso aí é mais uma área de trabalho do médico infectologista. Nós lidamos com o controle, com a barreira entre o animal e o homem. Daí que nós trabalhamos apenas com o animal e recomendamos, quando temos esses casos em nossas mãos, indicamos e orientamos o tratamento médico, encaminhamos direto para o hospital que trata para os profissionais que são habilitados e especializados no tratamento dessa enfermidade. O animal contaminado, o ambiente precisa ficar limpo, como é que fica a situação de isolamento? Essa é a maior preocupação dos médicos veterinários, é a restrição de movimentos e de espaço desse animal. Por quê? Por ser uma enfermidade fúngica, o grau de contaminação, quanto maior a área de circulação, maior o grau de contaminação, maior os riscos a que vão estar sendo expostos outros animais e pessoas. Então, a gente, durante o tratamento, é uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem cura, é uma doença que pode ser tecnicamente tratada.
depende exclusivamente do foco do profissional e da pessoa responsável por esse animal. Não basta querer fazer um tratamento em casa sem as condições mínimas necessárias para você controlar o potencial infeccioso dessa enfermidade. Muito obrigado pelas informações e os esclarecimentos aqui do presidente, que nos ajudou a entender um pouco melhor sobre o cenário dessa doença, e a gente reforça sempre um pedido das autoridades em saúde, como sempre, e como é de praxe nesses casos, a prevenção, ou seja, manter o ambiente dos animais sempre limpo, principalmente quem é tutor, né, dos pets, nesse caso de cães e gatos, ou seja, sempre levar em consideração a vacinação dos animais, para quem está cuidando, né, do bichinho de estimação, e também ter o cuidado com as pessoas que têm um contato com esses animais dentro e fora de casa, principalmente. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, Murilo. Obrigado pelas informações e por essas orientações.